Olá, produtor rural! Hoje vamos continuar falando de indicadores, mais especificamente sobre margem líquida. Margem líquida é o resultado do valor da produção obtida na atividade, pecuária de leite, de corte ou horticultura, por exemplo, menos o custo operacional total, o COT, considerando o período analisado, geralmente de um ano. Lembrando que para calcular a margem líquida é fundamental que você conheça a sua renda bruta e o seu custo operacional total do mesmo período. Renda bruta é a soma de todas as receitas que você teve na atividade e o COT é a soma de toda a despesa que você tem para conseguir essa produção, ou seja, o COI, mais a depreciação e mais a mão de obra familiar. Então, temos a seguinte fórmula: ML é igual a RB menos o COT, onde ML é igual a margem líquida, RB é a renda bruta e o COT é igual a custo operacional total. Quando analisamos a viabilidade econômica no médio prazo da atividade, ou seja, se a renda bruta é ou não suficiente para pagar o custo operacional efetivo, o COI, e parte dos custos de depreciação e mão de obra familiar, podemos fazer as seguintes análises. Por exemplo, se a renda bruta paga os custos, que é o COI, e se é suficiente para pagar os custos de depreciação e a mão de obra familiar, ou seja, o custo operacional total, o COT. Se a margem líquida é positiva, a atividade está pagando as contas do custeio, o COI, e também os custos de depreciação e mão de obra familiar no médio prazo. Com isso, a atividade não corre risco. Caso a margem bruta seja positiva e a margem líquida negativa, significa que está pagando o custo operacional efetivo, o COI, porém não paga totalmente os custos de depreciação e a mão de obra familiar. Nesse caso, a atividade pode correr risco no médio prazo e não ser viável. Atenção! Sempre que a margem bruta for negativa, automaticamente a margem líquida também será. Vamos entender melhor a margem líquida? Quando a margem líquida for menor que zero, significa que a atividade está cobrindo o custo operacional efetivo, COI, mas não consegue cobrir todas as depreciações e mão de obra familiar. Além disso, não remunera o capital investido na atividade. Analisando economicamente, podemos dizer que a atividade é viável no curto prazo e que, caso a situação da margem líquida negativa persista, levará ao empobrecimento da empresa, inviabilizando a atividade no médio e longo prazo. Se a margem líquida for igual a zero, significa que pelo menos no médio prazo o produtor se mantém na atividade. Cabe ressaltar que não é estável no longo prazo, pois normalmente existe a necessidade de investir em novas tecnologias e modelos produtivos que necessitam de novos investimentos. Já se a margem líquida for maior que zero, significa que a atividade está sendo economicamente viável no curto e médio prazo. Mas devemos observar o lucro, que falaremos no próximo vídeo. Tá tudo certo até aqui? Vamos relembrar então. Margem líquida é um indicador que mostra o que sobra da renda bruta quando descontamos o custo operacional total, o COT. Margem líquida negativa, alerta ligado, problemas no médio prazo. Margem líquida positiva, está tudo bem no médio prazo, mas devemos observar o lucro para análise de longo prazo. Ficamos por aqui. Mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região.